Olá pessoal, eu estou novamente aqui com vocês para dar continuidade no estudo dos diagramas de fase e agora nós vamos falar sobre o diagrama de fases da água, que constitui a substância que faz parte das exceções. Não é só a água que tem um comportamento diferente daquela primeira parte do vídeo que nós vimos, mas o foco é nela por conta das provas de vestibular se concentrarem especificamente na água, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, quando nós falamos de exceções, a pergunta é: no que essas substâncias se diferem em relação ao primeiro gráfico? Então, as exceções são classificadas dessa maneira por conta de uma das curvas que nós estudamos, tá? Então, lembrando que o diagrama, de maneira geral, ele tem esse comportamento. Então, eu tenho aqui um eixo de pressão por temperatura. Esse é o mesmo gráfico que nós fizemos na primeira parte desse estudo, em que eu falei para vocês de características gerais dessa análise, né? Características gerais, ou seja, características que valiam para todas as substâncias, tá? Todas as substâncias têm ponto crítico, têm ponto triplo, inclusive a água, as exceções todas. Então aquela primeira parte foi para a gente entender como funciona o comportamento desse gráfico. Essa segunda parte nós vamos tratar especificamente da água. E tratando da água, o ponto importante é: quase todas as curvas têm o mesmo comportamento. Então veja, a curva sublimação, ela continua do mesmo jeito. A curva vaporização continua da mesma forma. Entretanto, a curva fusão, ela se inverte. Como se você tivesse colocado um espelho na frente da curva e você tivesse rebatido ela para o outro lado. Então, a curva fusão, ela fica com essa cara aqui, ó. Tá joia? Bom, a pergunta é por quê? Né? Por que essa curva ficou dessa maneira, tá? Então, vamos com calma que nós vamos responder isso direitinho. Então, antes disso, eu vou analisar os mesmos pontos, as regiões em relação aos estados físicos. Então, eu tenho aqui a região em que a substância se encontra no estado sólido. Aqui no meio, região de estado líquido. Aqui embaixo, estado de vapor. E se você puxar aqui, nós ainda temos aquela temperatura crítica que divide as regiões de vapor e gás. Mas como o nosso foco nesse momento não é discutir isso, eu não vou deixar isso evidente, tá? Eu quero discutir um outro aspecto importante aqui. Então é o seguinte, essa curva em azul, ela representa a curva sublimação, do mesmo jeito que a gente estudou anteriormente. A curva em vermelho é a curva vaporização. E a curva em preto é a curva fusão. Muito bem. Então eu gostaria que vocês percebessem que não é exatamente como uma função linear, mas vamos pensar numa linear para a gente poder se organizar? Todas as vezes que você tem uma função crescente, significa que os dois valores estão aumentando. Talvez não na mesma proporção, depende muito, né, de como esse gráfico é apresentado, mas vamos pensar de maneira geral. Quando uma curva, né, uma reta, ela é crescente, o valor y aumenta e o valor x aumenta. Quais curvas nossas são crescentes? Então, curvas crescentes nós temos a curva sublimação e a curva vaporização. Então, vamos falar sobre um ponto específico em cima de cada curva. Se eu colocar um ponto em cima da curva sublimação, significa que nesse momento, essa temperatura e essa pressão, você tem uma substância que está, ao mesmo tempo, na transição de estados sólido e vapor. Tá certo? Então, naquela condição de temperatura e naquela condição de pressão, a substância estaria, por exemplo, na sua temperatura de sublimação. Tá? Então, o mesmo acontece se você pegar uma substância aqui em cima da curva de vaporização. Tá certo? O que vai acontecer com essa substância? Ela não está nem no estado líquido e nem no estado de vapor de maneira completa. Ela está numa transição líquido-vapor, tá certo? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem é que toda curva crescente, ela tem como resposta a seguinte análise. Se você puxar, por exemplo,
desse ponto a temperatura e pegar desse ponto a pressão. Agora, se eu pegar um outro ponto mais aqui para baixo, eu tenho temperatura e tenho pressão também. Então vamos chamar esses pontos de pontos A e B. Então eu gostaria que vocês percebessem que ambos os pontos A e B têm tanto pressão quanto temperatura definidas, entretanto, são pontos que se encontram nessa condição, em que a substância não está totalmente nem no líquido e nem no vapor, ela está num ponto de transição, certo? Então, se você analisar, nós temos uma pressão do ponto A inferior à pressão do ponto B e uma temperatura do ponto A também inferior à temperatura do ponto B. Tá certo? Então significa que um aumento de pressão acarretou num aumento de temperatura. Mas a pergunta é, que temperatura que é essa? Essa temperatura é a temperatura de ebulição da substância, porque ela está mudando de líquido para vapor. Então, TA é temperatura de ebulição, TB é temperatura de ebulição, e veja, com a pressão PA, eu tinha uma determinada temperatura de ebulição. Já numa pressão TB, eu tenho uma temperatura de ebulição maior, tá certo? Então, a conclusão que vale não só para a curva vaporização, mas que vale também para a curva sublimação, é a mesma conclusão. Se você pensar em pressão e pensar também, no caso aqui eu vou falar mais sobre a temperatura de ebulição, esquecendo um pouquinho a sublimação, tá? Então, pressão e temperatura de ebulição. Então, a conclusão que nós tiramos, que é uma conclusão simples, é que se você provocar um aumento de pressão, você tem um aumento da temperatura de ebulição. O contrário também é verdade. Se você diminuir a pressão, você diminui a temperatura de ebulição. Então, exemplos clássicos em relação a isso. Então, nós temos a 1 atm, eu sei que a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Agora, se eu pegar 2 atm, eu tenho uma temperatura de ebulição que seria em torno de 125 graus Celsius. Tá joia? E aí vai aumentando. Então, quanto maior for a pressão externa, tá certo? Sobre o líquido, maior vai ser a necessidade de energia desse líquido para ele poder atingir essa condição de vaporização, né? Então ele precisa ganhar mais energia, ele precisa se agitar mais para vencer a gravidade, para vencer essa pressão e entrar então no estado de vapor, tá certo? Então uma aplicação direta que nós temos a respeito disso é a panela de pressão, né? Então se você pensar na panela de pressão, panela de pressão. Vantagens e características que nós temos que observar em relação à panela de pressão. Bom, primeira, vantagem. A vantagem da panela de pressão é, na verdade, o pessoal faz uma confusão com relação a isso. A vantagem é o tempo de cozimento e não o tempo que a água demora para atingir a temperatura de ebulição. Porque veja, se a temperatura, vamos pegar esses valores aqui, ó. Se a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, quando a pressão é 1 atm, imagine a água estando a 20 graus Celsius. Para ela sair de 20 e chegar em 100, você gasta um tempo. Mas se você fizer agora a água precisar chegar em 125 para ela entrar em ebulição, porque a água dentro da panela de pressão, ela entra em ebulição, tá certo? Então você cria um vapor ali dentro, não a totalidade, mas uma parte da água vaporiza, só que para ela vaporizar, ela tem que chegar numa temperatura maior. Então o início da vaporização da água
é mais demorado porque você precisa atingir uma temperatura maior. Entretanto, o tempo de cozimento diminui, porque aquele grão, vamos supor no caso o feijão, então eu estou cozinhando feijão. Então o feijão, para ele cozinhar, ele precisa de um certo tempo em que ele permanece imerso em água a 100 graus Celsius, e a panela acelera esse processo, porque a água lá dentro não está a 100, a água lá dentro está a 125. Então, o tempo de cozimento é menor por esse acréscimo de temperatura, tá? Então, a panela de pressão, o funcionamento dela é bem simples, porque a ideia é, a partir do momento que você tem um recipiente fechado, e veja que esse recipiente ele tem uma válvula de controle aqui, essa válvula permite a saída parcial, para que a pressão interna não vá aumentando muito, então ela tem um limite. A hora que a pressão atinge esse limite, ela fica jogando vapor para fora, para não aumentar ainda mais a pressão interna, tá? Então você tem uma certa quantidade de água aqui, o feijão está imerso aqui nessa água, tá certo? E você tem um vapor, né, uma grande quantidade aqui desse vapor em suspensão é vapor de água, tá? E esse vapor é que está pressionando. Lembra que o conceito de pressão é um vetor força perpendicular à superfície de contato? Então nós temos força nas laterais da panela, temos força sobre a tampa da panela, mas também temos força sobre o líquido. E é essa força exercida através da grande pressão que o gás está fazendo aí dentro, é essa força que faz com que a água precise de mais energia para poder entrar em ebulição. Por isso que a vantagem da panela de pressão é essa, né? Ela reduz o tempo de cozimento, tá bom? Só aumenta o tempo para a água atingir esse início de ebulição, tá legal? Entretanto, se você parar para pensar, nós podemos imaginar esse comportamento da questão de você alterar a temperatura de ebulição com a pressão, você pode ter esse comportamento de maneira invertida. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra situação. Imagine que você esteja numa região muito alta. Vamos pegar aqui, ó, regiões altas. Tá certo? Então, imagine que conforme você vai subindo, a pressão vai se alterando também. Essa é uma discussão que eu quero fazer rapidamente aqui. Então vamos supor que aqui seja o topo da montanha, tá? Ou de uma cidade alta, algum lugar alto, né? Então eu tenho aqui um topo, e aí você vai descendo, e aqui nós temos o nível do mar, tá bom? Muito bem. Então, no nível do mar, nós sabemos que a pressão vale 1 atm. E nessa condição de pressão de 1 atm, nós temos uma temperatura de ebulição que é de 100 graus Celsius. Tá certo? Entretanto, à medida que nós vamos subindo, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui, vamos fazer uma análise? Eu estou aqui no pico do Everest, por exemplo. Né? Lógico que ninguém vai morar no pico do Everest. Mas vamos pegar essa situação absurda. Eu posso estar enganado, mas a altura, né, pelo que eu me lembro, 8.848 metros. Tá? Quase 9.000 metros, quase 9 quilômetros de altura. Né? Então, é bastante, é bem significativo. Né? Então, a ideia é a seguinte. Conforme você vai subindo para regiões muito altas, muitas pessoas pensam que a pressão diminui porque se reduz a quantidade de ar que nós temos na nossa cabeça, tá? Essa redução de ar ela não é tão significativa, mas o problema, o que causa a redução de pressão, na realidade, é que o ar vai ficando rarefeito, a densidade do ar vai diminuindo, tá? Então, o que acontece na realidade é que aqui em cima você tem uma pressão, aqui embaixo nós tínhamos 1 atm, né? Então, a pressão no topo do Everest, ela varia bastante, né? Tem várias condições climáticas que podem influenciar nisso.
mas seria algo em torno de 0,3 atm, tá? E numa condição de pressão como essa, você tem uma temperatura de ebulição que seria em torno de 72 graus Celsius. Então veja, como você tem externamente uma pressão que não é muito alta, então a água ela não precisa mais de tanta energia para passar para o estado de vapor. Então apenas em 72 graus Celsius você já inicia o processo de vaporização, tá bom? Então esse é um comportamento que vale para as duas curvas que nós mostramos inicialmente aqui nessa aula. A curva sublimação e a curva vaporização, tá? Então esses exemplos aqui provêm dessa relação do aumento de pressão e o aumento da temperatura de ebulição. E agora nós vamos ver no que a água se difere do restante das substâncias. Porque na prática, esses comportamentos aqui, ó, até o momento, eles são exatamente iguais ao comportamento de todas as outras substâncias. Porque veja, no início da aula, qual foi a curva que era diferente com relação às outras substâncias? Apenas a curva fusão. A curva sublimação e a curva vaporização eram iguais nos dois gráficos que eu fiz. No gráfico da aula anterior e nesse aqui. Tá certo? Então agora nós vamos ver no que a água se difere, por que ela se difere, né? E aplicações disso no nosso cotidiano. Tá bom? Vamos lá então. Então, abrindo um espaço aqui, nós vamos falar sobre a curva fusão agora. Tá certo? E fusão pensando nas exceções, que no caso seria a água e outras substâncias, mas vamos se preocupar com a água, né? Com relação a essa que o vestibular vai cobrar de nós, tá? Então vamos lá. Então agora refazendo aqui o gráfico. Então, comportamento das exceções ainda. Então eu vou partir aqui, ó, eixo Y, eixo de pressão, eixo X, eixo de temperatura. A curva que nos interessa mas é a curva fusão, mas mesmo assim eu vou fazer o gráfico de todas. Então a curva sublimação, a curva vaporização e a curva fusão. É essa aqui que me interessa, ó. Tá legal? Vamos lá. Regiões sólido, líquido, vapor. Lembra que quando o ponto se encontra em cima do gráfico, então a substância está na mudança de fase, ela não é nem líquido nem sólido, nem líquido nem vapor e assim por diante, tá? Então eu vou marcar dois pontos aqui para a gente poder enxergar. Esse primeiro ponto e um segundo ponto aqui, ó. Vamos pegar bem distintos para ficar bem evidente o comportamento, tá? Então esse ponto mais alto, vamos chamar de ponto B, tá bom? Então eu vou tirar aqui uma pressão do ponto B e vamos puxar uma temperatura desse ponto. Então aqui embaixo eu vou chamar essa temperatura de TB. E vou fazer a mesma coisa aqui com esse ponto que vai ser o ponto A. Tá bom? Então eu também vou puxar uma pressão do ponto A e uma temperatura TA. Beleza? Muito bem. Então a análise aqui é a seguinte. Se você observar, nós percebemos que a pressão PB ela é maior do que a pressão PA. Entretanto, a temperatura TB ela é menor do que a temperatura TA. Não é isso? Ó, aqui, ó, TB menor do que TA, tá? Então, temperatura de B tem um comportamento contrário. Temperatura de B menor do que a temperatura de A. Legal? Muito bem. Então, dessa forma, como funciona? Qual o raciocínio que nós tiramos, né? Então, vamos pensar de maneira geral aqui, ó, na pressão e na temperatura. Que temperatura que é essa? Que se são temperaturas em cima da curva sólido-líquido. Que temperatura que é essa? É a temperatura de fusão da substância, tá? Então, comportamento geral. Aqui, P expressando pressão. E aqui a temperatura de fusão.
Então, olha só, turma. De maneira geral, um aumento da pressão, como nós vimos aqui do lado. O que ele acarreta? Ele acarreta em uma redução da temperatura de fusão. Muito bem, até o momento fica aquela dúvida no ar. Quais são as substâncias que se comportam dessa maneira? Quais são as exceções que eu tinha dito para vocês? Então, as exceções. A água é uma delas, não é? Então, nesse momento, a exceção água, ela vem bater com aquela aula de comportamento anômalo da água. Lembra disso? Então, o comportamento anômalo da água, ele está ligado com esse processo. É por isso que a água é uma exceção. Então, o que eu quero que fique na mente de vocês, cuidado com isso, galera. Quem são as exceções? Lembra o que acontecia com a água quando ela se solidificava? A água líquida, a hora que ela se solidificava, ela expandia. Lembra sempre da garrafa no congelador. Então vamos aqui, que essa é uma parte importante. Quem são as exceções? Meus amigos, as exceções são substâncias que se expandem. Olha lá, ó. Substâncias que se expandem na solidificação. Muito bem. Então, água, ferro, bismuto, antimônio, tá? Moçada, não precisa guardar isso. Tem muito estudante que fica pirando nisso, né? Professor, eu preciso. Quais são mesmo as exceções? O que você tem que saber é que as exceções são substâncias que, durante a solidificação, sofrem um aumento de volume. São substâncias que se expandem durante a solidificação. A garrafa de água no congelador, lembra disso? A planta que morre na geada porque a água dentro dela rompe os vasos e assim por diante, tá? Então essas substâncias têm um comportamento contrário e esse comportamento contrário é o aumento de pressão, sendo a redução da temperatura de fusão. Legal? Então vamos ver um exemplo prático. Moçada, o melhor exemplo que nós temos se chama patinação no gelo. A patinação no gelo, ela tem um princípio que foi depois explorado, na verdade, um experimento que surgiu da década de 1820, tá? Acredito eu, se não estou enganado com a data. É um experimento famoso que justifica a patinação no gelo. Esse experimento é chamado regelo de Tyndall. Então, esses dois exemplos que nós temos aqui são os exemplos mais clássicos a respeito desse comportamento da água, mas não são os únicos. Se você pensar, por exemplo, numa avalanche, nós poderíamos interpretar que a avalanche, grande parte, não poderíamos dizer todas, mas grande parte das avalanches ocorrem também por conta desse comportamento da água ser contrário em relação às outras curvas, tá? Bom, vamos lá. Patinação no gelo, regelo de Tyndall, como isso funciona de forma geral, né? Então a coisa é assim, ó. Se você pensar nesse segundo experimento, imagine que você tenha um bloco de gelo, tá legal? Então isso aqui é um bloco de gelo. E vamos supor que esse gelo, ele esteja aqui, ó, numa temperatura de menos 2 graus Celsius. Só um exemplo numérico para a gente poder entender, para a coisa não ficar tão abstrata, tá? Então, gelo a menos 2 graus Celsius. Aí eu venho aqui e coloco um fio, tá certo? Só que não é um simples fio. Imagine um fio de aço, como se fosse, por exemplo, uma corda de violão.
bem fininho, tá certo? E coloco um pezinho na ponta. Só que eu faço isso nas duas extremidades desse fio e penduro o fio sobre a barra de gelo. Então uma parte do fio está aqui, a outra está passando lá por trás e está saindo aqui, ó. Então a bolinha está aqui. Tá certo? Muito bem. Então a pergunta é a seguinte: o que vai acontecer? Nessa temperatura de menos 2 graus Celsius, o gelo vira água? O gelo funde a menos 2? Não. Entretanto, o que acontece é que esse fio, ele provoca nessa barra de gelo, apenas no ponto onde esse fio está em contato com a barra de gelo, ele provoca um aumento de pressão. Ele provoca um acréscimo muito grande, ainda mais se esses pesos forem bem acentuados. Se essas bolinhas forem muito, né, massivas, você tem aqui uma compressão bem significativa. Tá certo? Essa compressão, volta lá no esquema que a gente tinha analisado junto. Essa compressão, ela faz a temperatura de fusão diminuir. Então imagine que essa temperatura de fusão diminuiu tanto a ponto dela ser igual ou até mesmo inferior a menos 2 graus Celsius. O que vai acontecer? No ponto onde o fio se encontra, ali, naquele local, o gelo vira água. E se o gelo virou água, a água não tem mais sustentação para segurar o fio, então ele desce. Só que a hora que ele desce, aquela região pela qual ele passou volta a ter uma pressão normal. Então aquela região não é mais água. Aquela região se solidifica novamente. Então olha que interessante. Esse fio, ele vai atravessando a barra de gelo, só que os lugares por onde ele vai cortando a barra, essa barra vai se solidificando. Então o fio corta a barra e desce. Só que onde ele desceu, a barra solidifica de novo. Ele desce, a barra solidifica. Ele desce, a barra solidifica. Até que ele atravessa a barra por completo e a hora que ele sai na parte de baixo, o caminho pelo qual ele fez já está solidificado novamente. Por isso que o experimento é chamado regelo. E quem fez foi um físico inglês chamado John Tyndall, né? Por isso que o experimento leva o nome dele. E a patinação no gelo tem o mesmo processo, né? A pressão do patinador sobre a água faz com que naquele ponto a água, que o gelo, né? A pressão do patinador, do corpo do patinador, aquela lâmina do patins é muito fininha, então o peso do corpo da pessoa sobre a lâmina exerce uma pressão tal que o gelo naquele momento vira água e aí a pessoa pode ir deslizando sobre o caminho, né? Só que conforme ela vai deslizando, também vai solidificando ali o caminho pelo qual ela percorreu. Tá certo? Interessante, né? Muito bem. Então esses são exemplos que nós temos no cotidiano que trabalham com esse conceito, tá legal? Sobre o comportamento da água, das exceções, e é esse o ponto no qual a água se difere. Por isso que nós tivemos que fazer dois gráficos, né? Então o primeiro, onde todas as curvas eram curvas crescentes, e o segundo, em que apenas a curva solidificação e a curva vaporização é que eram crescentes. A curva fusão, ela era decrescente, resultando nesse comportamento que a gente viu. Legal? Muito bem. Então, um último detalhe para nós fecharmos essa discussão, tá? Um detalhe muito importante. É bom você saber que ele existe, as provas nem todas citam ele de maneira assim tão intensa, mas volta e meia costuma aparecer, tá? Existe uma situação muito específica. Veja, então é uma situação específica, ou seja, ela não acontece em todos os momentos, né? Ela é uma situação ímpar, um pouco mais difícil de aparecer, tá? Então existe uma situação bem específica, ainda comentando dentro da curva de fusão, tá certo? Em que nós chamamos de sobrefusão. Alguns até chamam de superfusão, mas esse é o nome que mais aparece, tá? A sobrefusão, ela tem uma definição extremamente simples, na qual você tem uma substância no estado líquido, porém a uma temperatura
Então veja, é importante que você perceba que o conceito de sobrefusão, eu comecei colocando a palavra líquido. Então é uma substância no estado líquido, porém é uma temperatura inferior à temperatura de fusão. Nesse momento, algumas pessoas param e falam, professor, mas como é possível isso? Né? Uma substância no estado líquido, mas a uma temperatura inferior à temperatura de fusão? Como eu falei, esse é um caso ímpar, onde essa condição ela é até tida em física como um equilíbrio instável. A menor perturbação que você provocar no sistema, ele sai dessa condição de equilíbrio e não volta mais, tá? Então vamos lá. O que é a sobrefusão e como é que nós tratamos isso matematicamente? Vamos supor que nós temos aqui então um recipiente nessa condição. Então eu tenho um recipiente aqui, eu tenho um líquido aqui dentro, tá? Então eu vou supor que esse líquido pode até mesmo ser a água, por exemplo, tá certo? E eu gostaria que vocês tivessem em mente que aí você fala, professor, eu quero fazer isso na minha casa, né? Como é que eu faço para ter uma sobrefusão em casa? Você precisa de duas coisas. Primeiro, líquido em completo repouso. Segunda, esse líquido tem que perder calor a uma taxa constante e baixa. Então, se a perda de calor do líquido para o meio externo for muito lenta, mas a uma taxa sempre constante, e esse líquido estiver em repouso, então ele entra nessa condição de sobrefusão. Ou seja, está ainda no estado líquido, porém uma temperatura inferior à temperatura de fusão. Tá certo? Para poder fazer essa análise de uma forma um pouco melhor, eu vou inventar um valor. Vamos supor que eu tenho uma pressão atmosférica, uma pressão de 1 atm, e você tem aqui água a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Vamos supor isso, tá? Então aqui, ó, água a uma temperatura de menos 5 graus Celsius, e a gente sabe que a pressão é 1 atm, ou seja, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius, tá? Como é que eu perturbo esse sistema? Você pode agitar o sistema, ou se você pegar um cristal de substância, então pega, por exemplo, um pedacinho de gelo e solta ele ali em cima. A hora que ele cair na água, ele dá início à instabilidade. Então vamos supor essa segunda situação. Eu peguei um cristalzinho de gelo, eu soltei esse cristalzinho aqui, e a hora que esse cara bate na água, ele dá início ao processo de desestabilização total dessa condição. O que é essa desestabilização? Bom, uma parte dessa substância vai congelar. Uma parte dessa substância vai passar do estado líquido para o estado sólido. Tá certo? Toda a substância? Não, mas uma parte. Então, imagine que eu tenho aqui uma parte dessa substância congelando. Tá certo? Então, esse congelamento ele está se dando de acordo com a temperatura que a substância estava no começo. Porque, veja, a hora que você provoca a instabilidade, essa temperatura ela retorna para a temperatura de fusão, que é a única temperatura na qual coexistem água e gelo. Então, se você estava a menos 5 e perturbou o sistema, rapidamente essa temperatura retorna para os 0 graus Celsius. Só que se você pensar fisicamente, você fala, peraí, para um corpo sair de menos 5 e chegar em 0, ele precisa absorver calor. E a pergunta é, de onde ele tirou esse calor? Esse calor saiu desse congelamento parcial. Não é isso? Porque o congelamento, lembra o nome correto, é uma solidificação. E a solidificação é uma reação na qual a substância libera calor. Então isso aqui é um sistema autossuficiente. O calor liberado na solidificação parcial é usado
para que a substância retorne para a temperatura de fusão. Tá certo? Então, generalizando agora, esse menos 5 faz o papel da temperatura inicial e esse 0 faz o papel da temperatura de fusão. Veja, eu gostaria que vocês entendessem que o que está escrito aqui não é temperatura final, e sim temperatura de fusão. Então, ao se perturbar esse equilíbrio que se chamava equilíbrio instável, ocorre um congelamento parcial e o calor liberado nesse congelamento parcial faz com que a substância que está a uma temperatura abaixo de zero, que está a uma temperatura inferior à temperatura de fusão, retorne para a temperatura de fusão. E aí, se você tiver que equacionar essa situação, ela é bem simples, né? Então, o equacionamento seria isso aqui, ó. Eu vou colocar em módulo as quantidades de calor, porque uma é negativa, o calor da solidificação, e a outra é positiva, que seria o calor do aquecimento, tá certo? Então, em módulo, para que não haja problema, você tem o módulo da quantidade de calor liberado durante a solidificação parcial, e esse todos vocês sabem calcular, porque calor de mudança de estado é calor latente. Como é que eu calculo quantidade de calor latente? M vezes L. Só que essa massa não vai ser toda a massa de substância, apenas a massa solidificada. Por isso está escrito aqui parcial, tá certo? Essa quantidade de calor, ela é igual em módulo à quantidade de calor que foi absorvida para que você tenha um aquecimento e esse aquecimento de volta à temperatura de fusão. Pronto. Se eu precisar matematicamente trabalhar com essa parte, o equacionamento é este, tá certo? Então, o módulo da quantidade de calor liberado numa solidificação parcial, ele vai ser utilizado para que o conteúdo ali da substância retorne para a temperatura de fusão, seja ela 0 ou menos 0,5, depende da pressão na qual você trabalha, mas os exercícios que estudam essa parte sempre vão trabalhar com a pressão de 1 atm, então, para que esse conteúdo retorne para a temperatura de 0 graus Celsius. Tá certo? Muito bem. Então, essa é a análise matemática da sobrefusão, esse é o fenômeno. Volta e meia ele aparece nas provas de vestibular mais técnicas, tá? E aí, se você tiver necessidade de resolver a parte matemática, ela é bem simples e dada em cima dessa análise que nós fizemos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Nos nossos encontros ao vivo, nós vamos fazer aí uma parte mais prática, né? Nós vamos mais em cima dos exercícios para ver como é que esse comportamento realmente acontece, tá? Mas fica aí, então, essas dicas de estudo para a gente dar sequência no nosso trabalho aí, tá? Forte abraço para todos, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente se vê em novos encontros aí. Valeu! Tchau, tchau!